Então, na aula passada, nós vimos o modelo de regressão linear simples com foco em tratar da medida de correlação, né? Mostrando que ali o parâmetro beta 1 ele descreve algo muito parecido com o coeficiente de correlação entre as variáveis x e y, só que aqui especificamente seria como se fosse um coeficiente de correlação direcionado, né? Porque como nós temos a especificação de uma função, né, ou seja, está implícito aqui nessa configuração que e a variável x ela influencia a variável y, né? Ou seja, temos ali uma ideia de causalidade, né? Só que assim, embora a estrutura teórica esteja propondo uma causalidade, isso não impede que as variáveis tenham algo que não seja a causalidade de x para y, mas elas têm o quê? Uma correlação. Correlação significa x influencia y e y influencia x, né? Então, uma variável afeta a outra afeta uma, né? Porque a correlação é isso, as duas variáveis interagindo. Aqui nessa especificação, que a gente usou o conceito de função, ou seja, de que uma variável independente influencia uma variável dependente, né? Mas não temos que a variável dependente influencia a independente, né? Porque o conceito de função é assim: a variável independente influencia a variável dependente. Ponto. Né? E a gente sempre usa as funções nas matérias de matemática, macroeconomia, microeconomia, mas sempre dessa forma, né? Só que aqui nós podemos ter o quê? Nós podemos ter os dados, as variáveis y explicada e x explicativa correlacionadas, tá? Mas não como se fossem com causalidade, né? E claro que isso, né, implicaria no quê? Que nós temos ali uma situação concreta entre as variáveis de correlação, mas nós estamos medindo algo que está especificado para captar uma causalidade. E lógico que, né, aí nós temos uma incompatibilidade entre uma coisa e outra, naturalmente a medida sofre consequências, né? Não tem jeito, né? Porque a vida seria muito mais simples, né? Seria assim, a gente pega uma técnica, aplica em dados, aplica numa realidade, não liga a mínima se a técnica é adequada, né? As características da técnica são as mesmas da realidade analisada, ou pelo menos são próximas, né? Para que a aplicabilidade possa ser feita, e a gente simplesmente vai lá e aplica, faz a conta, faz o cálculo, faz o raciocínio e pronto, deu o que deu, né. Só que no fundo, nada é assim, né, na verdade isso é fazer uma conchambração. Você tem que sempre ficar preocupado e atento a que, se a técnica que você está usando, as características dela são compatíveis com as características da realidade analisada, né. Porque se não for, é simples, não tem adequabilidade. O resultado da técnica ele vai estar comprometido de alguma forma, né. Então isso sempre foi assim, né. Então por isso é que às vezes eu fico sempre muito surpreso quando as pessoas falam, né: na prática a teoria é outra". Uai, lógico que é, né, porque assim, às vezes a situação chamada de prática, né, que é uma situação concreta, ela simplesmente não tem as características da teoria, ué. Aí, então assim, o que me deixa surpreso não é um problema da teoria, é um problema de quem está usando. A teoria não faz nada, né, você já viu teoria pular do livro e se aplicar em dados, numa realidade? Não, eu nunca vi. Eu vi pessoas fazerem isso. Eu vi analistas, pessoas pegarem um certo conhecimento e usarem o conhecimento para tentar explicar uma realidade, né. Eh, então assim, eu acho formidável, né, que a pessoa vai lá e culpa a teoria, que não fez nada, né, que simplesmente é uma coisa que está escrita no papel, parada, inanimada, né, incapaz de fazer qualquer coisa.
e a pessoa que faz, ela não, né? Ela é espertona, tal, né? A culpa é da teoria que não fez nada, não tem qualquer papel ativo, né? Isso eu sempre acho sensacional. Que também, no fundo, é uma maneira simples, né, de botar a culpa em algo que nunca poderá ser punido, né, nunca poderá acontecer nada, né, você vai fazer o que com a teoria? Você vai lá ficar gritando pro livro, né, "Ó, você fez eu errar, tal, não sei o quê", né. Tá, pode ficar gritando até perder a voz, não vai mudar nada. O Então isso sempre tem que ser pensado, tá. A gente não pode usar simplesmente o conhecimento de maneira indistinta, né, por isso que os conhecimentos têm hipóteses, né, porque essas hipóteses, elas buscam mostrar pra gente quais são as características envolvidas, para que aí a gente possa avaliar se a realidade que a gente está analisando tem características que pelo menos são próximas das características que eh, estão associadas à técnica que a gente está usando, né? Isso é sempre importante, para qualquer coisa, né? Por isso que eu falo para vocês, eu sempre fico muito surpreso quando eu vejo esses comentários, né? Aí eu só consigo entender assim, bom, então a pessoa foi lá, ela simplesmente nem olhou como é que era a ferramenta que ela estava usando, e depois que a coisa não funciona, ela culpa a ferramenta, né? Ela não tem culpa, né? Ela usa um negócio para fazer algo para o qual esse negócio não foi feito, e a culpa é do negócio, né? Não é dela. É sensacional isso. Um, então, sim, sempre você tem que olhar, né. Então, por exemplo, eu me lembro um caso que eu vi recentemente, que é assim, então as pessoas falam: "Olha, usa-se muito, né, quando você olha as teorias, elas usam distribuição normal para analisar fenômenos financeiros. Só que quando você pega os dados ali dos fenômenos financeiros, eles têm uma cauda mais pesada, né, você pega a distribuição ali das variações, elas têm caudas mais pesadas do que da distribuição normal. E aí fala, não, então você tem que usar, na verdade, uma distribuição de Pareto. É, ok, né? É, só que aí o que eu achei interessante nesse argumento foi o seguinte, é que o sujeito constrói uma normal como se a normal fosse única em qualquer momento do tempo. E aí, claro, né, quando você pega um período de tempo longo, naturalmente vão acontecer fenômenos atípicos, né, vão ter variações muito acentuadas, eh, tanto para variações positivas quanto negativas, o que no fundo vai fazer a cauda da distribuição ficar mais cheia, com mais probabilidade, o que é verdade. Aí o que eu achei interessante foi o seguinte, quer dizer, o tempo passa e embora, né, a própria pessoa diga o seguinte: "Olha, o mundo muda, a realidade muda, a economia muda, o mundo dos negócios muda", a única coisa que não muda é o centro da distribuição, né, ou seja, a média fica sempre igualzinha, aí a normal fica sempre igualzinha, e aí naturalmente, né, os fenômenos extremos acontecem e enchem a cauda da distribuição, deixam a cauda pesada. Aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei: "Olha que formidável, né, o argumento da pessoa". Quer dizer, o mundo muda, tudo muda, exceto a distribuição. Então, no fundo, o que que eu acho? Na verdade, o que acontece? A distribuição muda, ela muda de centro, ela muda de média. E aí isso que a gente acha que para uma distribuição, estática, completamente imutável, embora todo o resto do mundo mude, na verdade, como a a distribuição muda, aquilo que está acontecendo que é drástico para a distribuição que é estática, na verdade não é para a distribuição que também se transforma, que se altera, né, é uma questão dinâmica, né. Aí eu fiquei pensando, eu falei: "Ué, mas interessante isso, achei formidável o argumento da pessoa, né, tudo muda, mas a distribuição que a própria pessoa está usando ali para explicar o negócio, ela é a única coisa que não muda". Quer dizer então que assim, né, os eventos acontecem e eles não alteram em nada no fundo a realidade. Né, porque quando você tem alterações nas ocorrências, nos fatos, a distribuição muda. Por isso que a gente precisa ficar testando,
né? Porque se nada mudasse, é simples, você pega o único teste que já foi feito no passado, como nada mudou, você sempre faz a mesma coisa dele, ué. Se nada mudou, é assim que você tem que fazer, ué. Aí eu falei: "Que engraçado a pessoa falar uma coisa dessa, né". Ou seja, tudo muda. A distribuição, ela é simplesmente um reflexo daquilo que acontece. Bom, então se tudo mudou, a distribuição tem que mudar, senão ela deixa de ser reflexo daquilo que acontece. Eh, Só que mesmo assim, a distribuição que a pessoa estava usando falou: "Bom, ela não muda". Bom, aí fica fácil argumentar que ela não serve, né. Eh, Você fala: "Olha, eu vou admitir que o mundo não muda", e aí tira uma foto desse mundo que não muda. Aí depois eu dou um passo seguinte, eu falo: "Agora o mundo mudou". E se o mundo mudou, então quer dizer que ele não pode ter ficado sem ter mudado. Eu falo: "Porra, formidável", né. Então assim, sempre, você vai usar uma técnica, você tem que ver, né, que características essa técnica tem, que ela pode fazer, ao que ela pode ser aplicada, tá. Que é justamente o que configuram as hipóteses da técnica. O Porque senão a gente corre o risco de fazer uma aplicação inadequada. E naturalmente, exceto por uma questão de pura sorte, os resultados vão ficar comprometidos, né. Mas como eu disse, pode acontecer situações de pura sorte em que, eh, inexplicavelmente acaba dando certo? Pode, tá. Só que o problema é que você não sabe se isso aconteceu, então você não continua não tendo uma mínima ideia do que está acontecendo ali com o que você está fazendo, né. E aí, é assim, daí depois vê o que dá, né. Se deu certo, você não vai necessariamente ter acertado porque usou corretamente, pode ter sido por pura sorte, né. Eh, Inclusive até existe um livro famoso, sobre isso, que chama Iludidos pelo Acaso, mostrando, né, que às vezes o sucesso que a gente obtém em certas iniciativas, às vezes, na verdade, são fases de muita sorte, né. E aí o acaso nos ilude, com a percepção de que a gente, na verdade, sabia fazer tudo, estava entendendo tudo, dominando tudo, né, enquanto que pode ter sido simplesmente uma fase de sorte. E aqui no caso do modelo de regressão linear simples, isso não é diferente, né, ele tem características que a gente precisa observar para ver se a gente pode aplicar ali na situação, né. Porque senão, naturalmente, todas as promessas de resultado que a técnica dá, elas não podem ser garantidas mais, né. Por quê? Porque resultados de técnicas quantitativas, elas só podem ser sustentadas se as hipóteses que caracterizam a técnica, elas forem observadas, tá. Sempre precisa ter atenção a isso. E no caso do modelo de regressão linear simples, né, que hipóteses ele tem? Primeira delas, que o modelo populacional ele é linear nos parâmetros, tá, ou seja, o os parâmetros do modelo, que são o beta zero e beta um, eles aparecem no modelo de maneira linear. Então aqui está ok, né. Então veja que não está dizendo que a variável tem que ser linear, né? Por isso que eu poderia ter logaritmo da variável x, eu poderia ter x ao quadrado, eu poderia ter x elevado a 17,5, eu poderia ter exponencial de x, e o mesmo vale para y. Isso não descaracterizaria a linearidade do modelo. A linearidade do modelo, que é o fato importante, é o quê? É ser linear em beta zero e ser linear em beta um, tá? Eles é que precisam estar lineares, as variáveis não. Segunda hipótese, é que o modelo populacional, ele vai ser estimado com uma variável aleatória, perdão, com uma amostra aleatória, tá? Composta por um número n qualquer de elementos, com a observação de que, naturalmente, amostras só podem ter, elas têm que ter pelo menos 2 elementos, tá? Você não pode ter a amostra com um elemento, não faz nenhum sentido, simplesmente porque com a amostra com elementos você não vai ter variabilidade, né? Porque como você só tem um elemento, não tem mudança nenhuma de valor, né, porque você só tem um único valor. Então, a amostra de uma observação é impraticável. Tem que ter pelo menos 2 observações para ter, a possibilidade de ter diferença de valor, ou de característica, né, se for uma variável qualitativa.
E, especificamente, então o modelo vai ser estimado com uma amostra, com um certo número de observações, sempre maior ou igual a 2, e mais do que isso, né? Aqui no caso, como eu tenho uma variável explicativa, então a amostra ela vai ter que ter quanto? O número de elementos menos o número de variáveis explicativas menos 1, isso tem que ser positivo, tá? Então, ou seja, eu tenho que ter aqui no caso, como eu tenho uma variável explicativa e eu perco um grau de liberdade, então eu perco 2 graus de liberdade, eu preciso ter uma amostra com pelo menos 3 observações, tá? Porque senão não dá para estimar um modelo de regressão. Então, o modelo vai ser estimado com uma amostra de um certo tamanho, ou seja, vai ter um certo número de elementos, de forma que, né, como a gente está querendo aproximar a função de regressão populacional através de dados amostrais, então o que a gente admite? Que os elementos que a gente coletou da população, na qual nós supomos que haja uma relação entre a variável explicada e explicativa com esse equacionamento, então, para os elementos que compõem a amostra, e que são elementos que vieram dessa população na qual o equacionamento é válido, para aqueles elementos o equacionamento também é válido. Ou seja, de que a variável y lá de um certo elemento da amostra está relacionado com a variável x do mesmo elemento da amostra através dos parâmetros beta0 e beta1. Tá? Então, I é um indicador de elemento, é um elemento específico da amostra, que pode ser o primeiro elemento da amostra, o segundo até o último. Então, o que essa hipótese está dizendo? Olha, nós vamos admitir que aquilo que é um efeito populacional médio da variável x sobre a variável y é o mesmo para cada elemento da amostra. Ou seja, então, vamos pegar um caso aqui. Y é remuneração, x é escolaridade. Tá? A escolaridade é através da escolaridade que a gente se capacita. E através da aquisição de capacitação, nós ficamos mais produtivos, e por ficarmos mais produtivos, damos mais resultado, e por isso somos mais bem remunerados. Ok. Só que a gente sabe, né, que as pessoas podem estar nas mesmas escolas. Isso não significa que elas terão a mesma capacitação, né? Por quê? Você pode botar 2 pessoas vendo a mesma aula, elas vão ter entendimentos diferentes. É natural, elas estão vendo a mesma coisa, só que elas têm passados diferentes. No momento que elas estão vendo, elas estão estudando aspectos diferentes, elas têm vidas diferentes. Então, naturalmente, mesmo que eu apresente para 2 pessoas a mesma coisa, existe a natural possibilidade de que elas tenham interpretações e absorções diferentes em relação àquilo que foi apresentado, né? E aí, naturalmente, elas vão ter aquisição de conhecimento diferente. Se elas vão ter aquisição de conhecimento diferente, isso vai também afetar a produtividade delas. E se vai afetar a produtividade delas, vai afetar a remuneração delas, né? Então, ou seja, cada pessoa efetivamente tem ali uma maneira pela qual o conhecimento que ela tem se transforma em remuneração. Só 10 segundos, por favor. Então a gente sabe disso, né? Então, ou seja, nós somos diferentes, todas as pessoas têm alguma diferença entre si, né? Claro que algumas também têm similaridades, até igualdades, né? Mas é natural entender que eu posso pegar 2 pessoas e dar a elas a mesma escolaridade, elas sempre estudaram juntas desde o começo, elas podem ter efeitos diferentes sobre como o conhecimento delas se converte em remuneração, né? Uma delas pode ter um senso de aplicabilidade mais desenvolvido do que a outra,
pode ter um senso de oportunidade de uso de conhecimento diferente da outra, né? As duas pessoas não são completamente iguais. Elas podem ser iguais em algumas características, mas, assim, seria muito raro, mas muito raro, que elas fossem exatamente iguais em todas as características, né? Então, claro que a maneira como a escolaridade absorvida pela pessoa se converte em remuneração não é exatamente igual para todos nós, tá? Porém, o que que eu estou querendo estimar com o modelo? Eu não estou querendo estimar quanto que é o efeito da variável x sobre a variável y, ou seja, ou, por exemplo, o efeito da escolaridade adquirida pela pessoa sobre sua remuneração, mas sim eu estou querendo estimar um efeito médio, que vale para todas as pessoas que têm um mesmo valor da variável explicativa x, tá? Então, é um cálculo de médias, tá? Então, ou seja, não é um cálculo individual, tá? É um cálculo de média, por quê? Porque a gente aqui está fazendo uma estimativa. E um jeito de fazer estimativa é a gente se guiar pela média, tá? O, que é o que muita gente faz, né? Então, por exemplo, alguém está interessado em trabalhar num certo segmento. Aí você vai procurar o quê? Informações sobre, por exemplo, quanto que se paga nesse segmento, né? Nesse tipo de empresa. Aí você vai procurar, por exemplo, no Google, você vai procurar em outros buscadores da internet, você vai perguntar para pessoas que você conheça, que trabalham nessa área, ou que conheçam pessoas que trabalham nessa área, você vai ter várias informações, né? Vão ter salários diferentes. Só que assim, você vai se basear no maior salário que você ouviu? Você fala, ah, putz, então eu vou trabalhar lá, né? Porque eu com certeza vou ganhar esse maior salário. É uma opção. Ou você vai se basear no pior salário que você obteve de pesquisa ou que te contaram? Acho que também não, né? Assim, não, por que que você necessariamente vai, podendo obter um salário qualquer lá do setor, você vai sempre para o pior, né? Não, acho que não. Então, assim, a gente não sabe, né? Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar mais ou menos uma média e vai ver se é atrativo ou não, né? É o que é isso que a gente faz. Por quê? Porque não dá para a gente saber exatamente o que vai ser. Então a gente vai ali pela média. E vai pela média porque, no fundo, a gente acredita, não sei se conscientemente ou inconscientemente, a gente acredita na distribuição normal. E a distribuição normal tem qual característica? De que a média é a moda, é o mais provável, né? Então, assim, quando eu olho até mesmo para as minhas próprias possibilidades, eu falo: "Olha, eu nem sou o pior de todos, eu nem sou o melhor de todos, eu acho que eu vou beleza, eu vou ganhar alguma coisa ali mais ou menos na média", né. Pode ser que com o tempo, né, eu adquira experiência, tal, e aí me destaque, e consiga estar entre os salários mais altos, mas acho que assim, né, pelo menos de entrada ou até um tempo, acho que é normal eu ficar na média, né. Eh, então, como eu disse a vocês, eu não sei se é consciente ou não, mas a gente usa muito isso, essa coisa de seguir a média olhando para uma distribuição normal, né, porque é o caso mais provável. Não fica nem muito e é o caso mediano, né, não fica nem muito para baixo, nem muito para cima. Fica ali no mais ou menos, né, então a gente vai muito nessa direção, meio que instintivamente até. Então quando a gente está modelando com esse tipo de modelo, a gente está fazendo isso, a gente vai é uma modelagem de média, então a gente vai dizer o seguinte: "Olha, ali para os elementos que vieram da população, que constituem a amostra, a relação que supostamente vale para a população como um todo, vale para esses elementos, com a característica de que, né, os efeitos que vão ser estimados são efeitos gerais da população, mas não de indivíduos específicos. Outra hipótese é que, aí aqui é uma questão técnica, depois eu falo o que que significa do ponto de vista ali de interpretação, é que a esperança do erro aleatório condicionado à variável explicativa é zero. Bom, então se isso vale de maneira geral, vale para cada elemento da amostra. Ou seja, na amostra, a esperança
do erro aleatório daquela observação em particular, condicionado ao valor que a variável explicativa tem para aquele elemento, é igual a zero. O que isso significa? Significa que a covariância entre as duas variáveis, que é a mesma coisa de especificar como a esperança do produto entre as variáveis, é zero. Tá? Bom, vamos começar por aqui. Covariância entre duas variáveis é igual a zero. Covariância ser igual a zero quer dizer que elas não vão ter correlação. Né? Quando uma se altera, isso não me dá informação alguma sobre como a outra vai se alterar. E nem quando a outra se alterar, isso vai me dar informação sobre a primeira. Só um instante, por favor. Ok. Então, é isso que está dizendo aqui essa esperança, né? Ou seja, o que a esperança está dizendo? Significa essa notação. Ela fala o seguinte, olha, quanto que eu espero que seja o valor do erro aleatório condicionado, dado que eu conheço o valor da variável explicativa. Igual a zero. Isso aqui significa o quê? Tá a ideia ligada à correlação, a covariância igual a zero. Covariância igual a zero quer dizer que a correlação é igual a zero. Então, correlação é igual a zero significa que as variáveis não são correlacionadas. O que quer dizer que observar o que acontece com uma das variáveis, no caso a x, né, porque ela que é a variável condicionada, isso não me ajuda a saber o que vai acontecer com o erro aleatório. Né? Que é o que essa notação tá significando. Ou seja, observar o que acontece com uma variável não me dá informação suficiente para que eu saiba o que aconteça com a outra. Né? No fundo, está dizendo que a variável explicativa e o erro aleatório, que na verdade é uma composição de outras variáveis que afetam a variável explicada, mas não são a variável explicativa x, é zero, ou seja, são variáveis não correlacionadas. A quarta hipótese, ela fala assim, que é a variação de valor da variável explicada, ou seja, x não é constante. Né? Isso parece muito óbvio, né? Mas é importante, porque se x for constante, então, na verdade, como eu não vou ter variações em x, né, o beta1 ele teria que ser zero, né? Se ele for zero vezes x, tudo isso daria zero. Aí fica só beta zero. Então quer dizer que o valor de y, na verdade, é uma constante, né? Ou seja, tende a ser uma constante, mas que para elementos particulares apresenta um desvio em relação a essa constante por causa das outras variáveis que afetam a variável explicada y, mas não são a variável explicativa x. Né? Então, sem isso a gente não teria beta1 diferente de zero. Né? Então, parece bobo, né? Mas você tem que explicitar essa hipótese. Tecnicamente, tem que ser feito. Né? Então, por isso que eu ressaltei para vocês aquela questão. Vai usar uma técnica, veja as hipóteses. Veja a aplicabilidade. Tá? Por quê? Porque a aplicabilidade ela sempre vai se restringir às condições que são explícitas nas hipóteses. A quinta hipótese é uma hipótese de homocidasticidade, ou seja, de que a variância do termo de erro condicionado à variável explicativa é constante. Né? Ou seja, a influência das outras variáveis no sentido de desviar o que acontece com a variável explicativa para observações particulares é a mesma, independentemente de qual seja a categoria da variável explicativa. Tá?
Ou seja, se, por exemplo, né, a gente estivesse estudando a escolaridade sendo influenciada, perdão, o salário das pessoas sendo influenciado pela escolaridade delas, né? Então, o que, que não está explícito no modelo? Por exemplo, experiência, setor que trabalha, tamanho da empresa, tudo isso tem efeito sobre o salário, só que está sendo captado pelo erro aleatório. Então, tamanho de empresa, experiência das pessoas, região geográfica do país, né, tudo isso, além de questões, por exemplo, étnicas, de gênero, é, até de, por exemplo, preferência sexual, poderia afetar o salário, a remuneração das pessoas. Só que isso não está sendo modelado, a gente só está modelando escolaridade. Porém, não quer dizer que deixa de ter efeito. O efeito não está sendo captado de maneira explícita, está sendo captado de maneira conjunta aqui pelo termo de erro aleatório. O que, que significa essa suposição? Significa dizer o seguinte, olha, todas essas variáveis que não estão explícitas no modelo, elas de fato, elas podem provocar algum desvio do valor da variável explicada, que seria o salário da pessoa, por exemplo, do salário médio da categoria de escolaridade a qual ela pertence. Só que essa forma dessas outras variáveis de desviar a ocorrência individual da ocorrência média, ela opera da mesma forma se a escolaridade da pessoa for 0, se a escolaridade for 1, se for 2, se a escolaridade da pessoa for 4 anos de estudo, se for 8 anos de estudo, se for qualquer escolaridade. Tá? É isso que essa hipótese ela está dizendo. Uma hipótese aqui importante também, sobre a qual eu falei anteriormente, é essa de que nós temos a variação na variável explicada, né? É que aqui com o modelo simples ela fica um pouco estranha, né? Porque você só tem uma variável, no modelo múltiplo isso é mais fácil de entender, porque você nunca vai poder ter, você vai ter mais de uma variável, e quer dizer assim, as pessoas não vão ser exatamente iguais em tudo, né? É, Quando a gente impõe essas hipóteses, a gente está também entendendo que nós temos o seguinte, que é a situação chamada de exogeneidade da variável explicativa, né? Essa hipótese aqui, ela está ligada também à ideia de que os valores da variável explicativa, tá até errado aqui. Então, o valor da variável explicativa, ele é determinado de maneira exógena, né? Então, está associado a essa hipótese. Que isso significa? Que o valor da variável explicativa x não é influenciado pelo valor da variável explicada y, né? Então, ou seja, a variável explicada afeta a variável a variável explicativa x afeta a variável explicada y, mas a variável explicada y não afeta a variável explicativa x, tá? Ou seja, os valores da variável explicativa x não são determinados, não são influenciados pela variável explicada y. Então, nós temos a variável x influencia a variável y, mas y não influencia x, ok? Essa suposição é a suposição de exogeneidade. O que então diz o seguinte, garante que o parâmetro beta1 ele é um efeito ceteris paribus da variável x sobre a variável y. E aí sim nós temos uma situação de causalidade de x para y e, portanto, o parâmetro beta1 ele é um efeito causal da variável x para a variável y, ok? Mas isso é uma hipótese, pode estar sendo atendido ou não, né? Se não for atendido, então
o beta 1 ele não vai ser um efeito causal de x para y. Ele não vai representar a causalidade de x para y. Ele vai representar o quê? A correlação linear entre x e y. Né? Então, se eu não tiver garantia de que x afeta y e y não afeta x, eu não consigo dizer que é um efeito causal. Tá? Se eu só tiver a situação de que x afeta y e y afeta x, então, naturalmente, as duas estão se afetando, aí eu tenho uma situação de correlação linear, mas não de causalidade. Tá? Isso é muito importante, porque como esse modelo ele está supondo que haja causalidade, se a gente não tiver como garantir essa causalidade, nós vamos ter algum comprometimento das consequências dessas hipóteses. Tá? Então, antes disso, vamos olhar o que é a questão da homocedasticidade. Né? Então, veja aqui, nós temos aqui dois gráficos. Né? No primeiro, aqui eu tenho situação homocedástica. Né? O que a homocedasticidade está supondo? Então, veja, a reta de regressão, ela sempre estaria passando ali, ó, então aqui eu tenho a variável x, que ela foi dividida em categorias. Então, como por exemplo a escolaridade. Então aqui seria 1 ano de escolaridade, 2 anos, aí eu teria 3, 4 e assim sucessivamente. Né? Então aqui eu tenho todas as pessoas que têm 1 ano de escolaridade, que fazem parte da amostra. Perdão, aqui da população. Todas as pessoas que têm 2 anos de escolaridade, e assim sucessivamente. Ok. No eixo Y, eu tenho lá a variável explicada, que poderia ser, por exemplo, o salário. Né? Então, aqui o valor de x é o mesmo, o valor de y é que muda. Né? Por isso aqui o valor de x está numa reta, ele é sempre o mesmo, só que se a gente rebater aqui para o eixo y, a gente vê que temos valores diferentes para y. Né? Todos os valores observados, eles estão de acordo com essa distribuição aqui, ou seja, estão nesse intervalo. Né? Mas quem está nesse intervalo? Y. Né? O x é o mesmo, por isso que é uma reta. Só que aqui o y, ó, eu tenho desde esse valor mais baixo até esse valor mais alto. Quando eu passo a estimativa de regressão, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma reta que passa exatamente o quê? Pelos pontos médios das categorias. Tá? Mas do ponto de vista populacional. Então, ou seja, a reta vai passar ali no que seria o y médio para os elementos que tenham esse mesmo valor para a variável x, explicativa. Então, seria assim. Então, aqui tem todas as pessoas com uma determinada escolaridade. Por exemplo, 8 anos de estudo. E aí, tem lá a pessoa que tem um salário menor, outra tem um salário maior. Então, os salários estão dispersos, né, nesse intervalo, compatível com essa distribuição. A reta de regressão, ela passaria pelo ponto médio. Tá? Bom, então, se não existisse outros fatores de influência, todo mundo com essa escolaridade deveria ganhar o mesmo salário que esse salário médio aqui, previsto pela reta de regressão. Só que quando você observa os dados, tem salários abaixo e tem salários acima. Né? Por que tem esses desvios do salário médio? Por causa das outras variáveis, por causa do erro aleatório. Tá? E aí repara que, embora a média aqui para essa categoria seja menor do que a média para essa segunda categoria x2, a amplitude dos valores ao redor das médias é a mesma. Né? A distribuição também é a mesma. Então, o que nós temos? A variância do erro, né? Ou seja, a amplitude aqui desses intervalos, medido ali pela variância, vai ser a mesma. Por que a variância do erro? Né? Bom, porque o que explica um salário
ter um valor, por exemplo, aqui maior do que o valor médio. É o efeito de outras variáveis que afetam a remuneração, mas não são a escolaridade, que é o que nós chamamos do quê? De erro. Ué, então toda variabilidade existente entre o valor observado e o valor da média da categoria é por causa do erro, né? E nós temos erros para cima da média e temos erros para baixo da média, né? Então, nós temos uma variabilidade do erro, tá? Que essa variabilidade que provoca justamente esses distanciamentos dos salários observados para o salário médio da categoria, tanto para essa categoria quanto para essa segunda categoria aqui. Quando a gente assume que tem homocedasticidade, o que a gente está supondo é o seguinte: olha, as outras variáveis afetam, né, elas desviam o valor da variável y em relação ao valor previsto pelo modelo de regressão, só que eles operam do mesmo jeito, né? Então, os outros fatores geram um desvio que está nesse intervalo para a categoria x1 e operam da mesma forma, desviando para a categoria x2, né? É isso que é a hipótese de homocedasticidade. Só que, claro, isso pode não acontecer, né? Isso é uma hipótese, mas pode acontecer o quê? Da variância do erro, ou seja, a maneira como as outras variáveis afetam a, a forma com que os valores observados se desviem da média das suas respectivas categorias, pode não ser constante. Pode ser como esse gráfico aqui, ó, que está à direita, que é uma situação de heterocedasticidade, né? Cedasticidade significa variabilidade. Homo, mesmo, então é mesma variabilidade, que é o que nós temos aqui, ó. Hétero, diferente. Cedasticidade e variabilidade. Então temos variabilidades diferentes, a depender da categoria. No caso aqui, a variabilidade é crescente, tá? Um tipo de de relação que apresentaria essa característica de heterocedasticidade. Se a gente colocar aqui no eixo X a renda das famílias e Y a poupança que as famílias realizam, tá? Ou, por exemplo, o percentual da renda que a família poupa, né? Claramente a gente consegue entender. Famílias com renda mais baixa, claro que como qualquer família sempre vai tentar cumprir primeiro com as suas necessidades essenciais, né? Alimentação, vestuário, moradia e tal. E depois, né, de cumprir do essencial, as pessoas partem para os luxos, né? Isso é o mais esperado. Então, as famílias com menos renda, elas geralmente têm pouca possibilidade de poupança em relação ao que seria um nível de poupança médio ali entre elas, né? Simplesmente por quê? Porque depois de realizados os gastos mais essenciais, sobra pouco da renda para fazer poupança. Diferentemente de uma família de renda média, né? Que aí também, claro, né? O que é essencial para um pode não ser para outro, né? É muito relativo isso. Mas a gente sabe, alimento tem que ter, sabe, vestuário, moradia e tal. O que muda é a percepção de que cada um entende que é essencial, né? Mas, de uma maneira mais ou menos geral e simples, o, a família de renda média, ela também vai satisfazer suas necessidades essenciais, né? Talvez ali com um gasto um pouco maior, né? Porque para ela o que é essencial pode custar um pouco mais caro, mas ela, inevitavelmente, ela vai ter mais amplitude de poupança, né? Inclusive, algumas podendo poupar pouco, tanto quanto uma família de renda menor. Mas, devido a ter uma renda maior, ela pode ter um nível de poupança que, por exemplo, não pode ser alcançado por famílias de renda mais baixa. E o mesmo também, esse mesmo raciocínio se aplica com famílias de renda mais alta, né? Renda mais alta, a tendência é sobrar mais renda em relação aos gastos essenciais, embora aquilo que possa ser essencial para uma família mais alta possa custar um pouco mais caro, né? Eh, então, tipicamente, né, mas aí você fala: "Bom, mas o que pode afetar, né?" Primeiro, né, então a gente está explicando
poupança em relação à renda da família, né? Poupança da família, renda da família. Agora, o que que pode afetar a poupança realizada pela família, mas que não é a própria renda da família? Por exemplo, o que seria uma característica consumista, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma família de alta renda que poupa tanto quanto uma família de baixa renda. Simplesmente, por que que ela poupa pouco? Porque embora a renda dela seja muito alta, ela gasta muito, né. Eh, então você tem um fator de consumismo, que não é a renda, né. É claro que rendas maiores permitem a gente ser mais consumista do que rendas menores, tá, isso a gente sabe, mas não deixa de existir. Eh Também, eh, podem ter características, como por exemplo necessidades, né, das famílias que são diferentes, né, conceito de gasto essencial, né, então, por exemplo, pode ser que uma família tenha ali alguém que precisa tomar um medicamento, por uma doença crônica, né, ou uma síndrome crônica, tem um gasto que outra família que não tem uma pessoa com essa necessidade, eh, que essa segunda família não tem, né. Mas claramente, assim, se a gente olhar de maneira mais, ampla, né, de dados mais agregados, a gente vai ver claramente ali que poupança é algo que, sofre variabilidade diferente a depender do nível de renda da família. É tipicamente um tipo de relação heterocedástica, né. Então, claro, se a gente for tentar estimar, capacidade de poupança das famílias com o nível de renda das famílias, assumindo homocedasticidade, eu acho que aí o resultado está comprometido, tá. Por quê? Porque sempre o resultado, digamos assim, proposto, esperado de uma técnica quantitativa, ele é garantido se as hipóteses estão garantidas. Caso contrário, não. Aí é pura sorte, tá, mas não há garantia. É por isso que sempre tem que ver o que que a técnica está te prometendo, né, porque senão você vai exigir dela uma coisa que ela não nem te prometeu, né. E aí o erro não é da técnica, a técnica é só um conjunto de informações que não faz nada, quem faz são as pessoas. Então você vai estimar ali capacidade de poupança das famílias em função da renda, você não pode usar um modelo com essas características, você vai ter que usar um modelo de regressão linear simples, com correção para heteroscedasticidade, tá, senão não pode esperar que os resultados sejam aqueles prometidos por essas hipóteses, tá? Que são, se aquelas 4 primeiras hipóteses, né, as 4 primeiras, exceto a da homocedasticidade, se elas forem válidas, então os estimadores de mínimos quadrados ordinários, eles são estimadores não viesados dos parâmetros beta zero e beta um. Quando a gente usa o método de mínimos quadrados ordinários, né, então partindo da ideia de que o resíduo, que é a estimativa do erro, é a diferença entre o valor observado e o valor previsto para a variável, eh, então a ideia é, bom, que reta eu gostaria? Eu quero uma reta que passe ali pelos pontos, mas que não passe assim, vai passar mais perto de uns pontos do que de outros, é inevitável que isso aconteça, mas eu quero que, assim, que de uma maneira geral, ela passe ali meio na melhor posição possível, né, essa que é a ideia dos mínimos quadrados ordinários. Então, se a gente quer que ela passe ali numa situação, digamos, mais próxima possível dos pontos em geral, o ideal seria que o desvio fosse zero, né. Eh, Só que assim, o desvio não vai ser igual para todas as variáveis, né, então não dá para, exceto se a correlação for perfeita e os dados já configurarem uma reta certinha. O Então, você vai ter que fazer uma escolha, vai ter que se distanciar mais de um, para se aproximar mais de outros, né. Só que se a gente fizer essa escolha baseada na soma dos resíduos, não vai adiantar nada, né, por quê? Porque o resíduo, ele é o quê? A diferença entre um valor observado e um valor
previsto, um valor esperado e, portanto, um valor médio. Logo, somar todos os resíduos vai dar somente um resultado, zero. Seja qual for a variável, seja quais forem os valores dessa variável, é sempre zero. Então, para poder contornar isso, né, ou seja, repara que, seja qual for a reta que eu colocar ali entre os pontos, mais inclinada, menos inclinada, eu vou ter um resíduo para cada observação. E para qualquer reta, a soma dos desvios vai ser igual a zero. Então, para contornar isso, então, bom, se todas as somas dos desvios vão ser iguais a zero, quer dizer que todas as retas são igualmente boas. Mas se todas elas são igualmente boas, nenhuma é melhor que a outra. Então, tanto faz ser uma reta ou outra, né? Então, eu poderia, por exemplo, pegar dados de demanda, que eu sei que tem uma relação negativa com o preço, e falar assim, bom, vou fazer uma relação positiva. Por quê? Porque tanto faz, né, qual seja a reta, como a questão é diminuir ao máximo a soma dos resíduos e essa soma é sempre zero, então você pode colocar lá uma reta positiva para representar a demanda. O que a gente sabe que não faz nenhum sentido, né? A gente sabe que a relação é negativa. Então, qual que é o jeito de contornar isso? É a mesma jogada da variância. Como a soma dos resíduos é inevitavelmente zero, a gente eleva o resíduo ao quadrado, porque aí a gente converte os resíduos negativos, que anulam os positivos, nós os convertemos em resíduos positivos também. E aí pronto, só temos resíduos positivos. Agora sim, a soma não vai ter resultado único. Ela vai, a depender do beta zero que a gente escolher, do beta 1, aí a soma vai ter um resultado maior ou menor quando a gente levar os resíduos ao quadrado. Por isso que aí passa a fazer sentido o quê? Buscar uma configuração, uma fórmula, né? Uma estrutura de estimação para beta 0 e beta 1 que minimizem a soma dos quadrados dos resíduos. O resíduo, o que ele é? A diferença entre o valor observado, YI, e o valor estimado, YI com circunflexo. Só que o y estimado, ele é o quê? Ele é a estimativa do parâmetro beta 0 menos a estimativa do parâmetro beta 1. Então, se eu substituir, fico com essa especificação. E aí, se eu aplicar, usar a regra da cadeia e propriedades de somatório, né? Então, faço a derivada com relação a beta 0 e beta 1. Por quê? Porque eu quero minimizar uma função. Que tipo de função? É uma função quadrática. Função quadrática, gráfico é parábola. Ou a parábola é virada para cima ou a parábola é virada para baixo, né? Só tem essas duas. No caso aqui, como é uma soma, soma tem valor mínimo, mas não tem valor máximo. Então, certamente, essa parábola aqui ela é uma parábola virada para cima, né? Tanto que a gente vê aqui que o termo, o termo de resíduo está entrando positivo ao quadrado, então vai determinar uma parábola com cavidade para cima. Por isso que a gente vai minimizar. Então, quando no mínimo, no ponto de mínimo da parábola, que é aquele ponto embaixo dela, no vértice, ali a inclinação é zero. Só que aqui no caso eu tenho duas variáveis, beta 0 e beta 1. Elas são as variáveis porque quem está sendo observado tem um valor definido, é a variável y e a variável x. Aqui no caso as incógnitas são beta 0 e beta 1. Então eu vou fazer as derivadas de primeira ordem em relação a beta 0 e beta 1, igualar a zero. E aí, né, fazer essas derivadas, vou precisar da regra da cadeia, de propriedade somatória. Na hora que eu fizer toda a álgebra, eu vou chegar nessas fórmulas aqui, que são os estimadores. E o interessante desses estimadores é ver o seguinte, olha, que essas fórmulas elas estão completamente ligadas a aspectos que foram supostos nas hipóteses do modelo. Um deles, o beta 1, né, que aqui a parte de cima é covariância, em parte de baixo, variância de x. Aqui é covariância de x e y, dividido pela variância de x. Isso é quase o coeficiente de correlação entre x e y.
coeficiente de correlação entre x e y seria o quê? Seria a covariância entre x e y, que é o que está aqui no numerador, só que aqui embaixo teria que ser o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. A única diferença é que aqui eu tenho o desvio padrão de x vezes o próprio desvio padrão de x, né? Então, desvio padrão de x ao quadrado é a variância. Então, repara que aqui ó, é quase o coeficiente de correlação entre x e y. Mas por que que não tem o desvio padrão de y? Porque a gente está supondo que x causa y, mais y não causa x. Por isso que é um coeficiente de correlação direcionado. Ele não é um coeficiente de correlação tradicional de Pearson. Esse coeficiente aqui, ele está supondo, né, que como eu só preciso levar em consideração x e y, eu não preciso do termo de erro. Por quê? Porque x é independente, é não correlacionado. Então, está ligado àquela hipótese, né, de que a esperança do erro condicionado a x, que equivale à esperança do produto entre a variável explicativa e o resíduo, seria igual a zero. Que numa formulação mais simples, menos restritiva, equivale a essa aqui de cima, que a esperança do resíduo é igual a zero, ou seja, assim como os fatores aleatórios beneficiam alguns elementos para que eles fiquem acima da média, os fatores aleatórios vão penalizar outros elementos que vão ficar abaixo da média. Por isso é que eu tenho, entre, por exemplo, pessoas com a mesma escolaridade, algumas que ganham acima da média da categoria, outras que ganham abaixo da média da categoria. Absolutamente, quer dizer, a gente assume-se, né, que isso é absolutamente normal. Né, normal não no sentido de distribuição normal, mas assim, ó, é algo que acontece na vida e não há muito o que fazer sobre isso. As coisas são assim. Então, se aquelas 4 primeiras hipóteses foram satisfeitas, o que nós temos como garantia? Que esses estimadores aqui são estimadores não viesados dos respectivos parâmetros beta 0 e beta 1. Se, então, valendo essas 4 primeiras hipóteses, aqueles estimadores de mínimos quadrados ordinários, eles são não viesados. Se forem válidas as 5 primeiras hipóteses, ou seja, as 4 primeiras mais a de homocidasticidade, então são preenchidas as condições chamadas de teorema de Gauss-Markov, que é um teorema cuja demonstração matemática, né, ela garante que, se todas as 5 hipóteses foram satisfeitas, os estimadores de mínimos quadrados ordinários, eles são, aí tem uma sigla que se consolidou, que é em inglês, que são os Best Linear Unbiased Estimators, que são os melhores estimadores lineares não viesados. Tá? Não viesado, o que significa? Que o valor esperado do estimador é igual ao parâmetro que ele estima, tanto para o beta 0 quanto para o beta 1. Né? Então, ou seja, se a gente estimasse os mesmos parâmetros com várias amostras, e para cada amostra a gente obtivesse uma estimativa, e com isso fizesse uma distribuição de resultados, a gente vai ver que a distribuição desses resultados estimados vão gerar uma concentração ali num valor intermediário entre todas as estimativas, que deverá ser um valor muito próximo do valor do parâmetro na população. Isso é ser não viesado. Agora, o que quer dizer ser melhor? Ser melhor quer dizer ter menor variância. Ou seja, se eu estimar por mínimos quadrados ordinários os parâmetros beta 0 e beta 1, e eu usar diferentes amostras, naturalmente eu vou obter estimativas diferentes. Tá? Normal. Né? Por quê? Como são cálculos que envolvem todos os valores que estão nas amostras, claro que se eu tiver amostras com valores diferentes, é razoável que eu obtenha estimativas de beta 0 e de beta 1 que tenham um pouco de diferença entre si. Ok. Mas, depois se eu comparar os valores dessas estimativas com diferentes amostras,
como estimador de mínimos quadrados ordinários, eu vou ver diferenças. Só que eu vou ver diferenças entre essas estimativas que vão ser menores do que se eu usasse outros estimadores que também fossem lineares e não viesados, mas que fossem obtidos por outros métodos que não mínimos quadrados ordinários, como, por exemplo, máxima verossimilhança, máxima entropia. Tá? E existem outras técnicas também. Então, o estimador de mínimos quadrados ordinários, ele é muito interessante por causa disso, né? Porque se forem garantidas suas hipóteses, o que eu vou obter como resultado das estimativas? Valores que tendem a se aproximar dos valores dos parâmetros populacionais, que eu quero descobrir quais são. E, mesmo que eu saiba que, a depender da amostra que eu usasse, eu poderia ter um valor um pouco diferente de outra, com o estimador de mínimos quadrados ordinários, eu tenho a certeza de que eu vou obter as menores diferenças de estimativa em comparação com outros métodos que me forneçam estimadores lineares não viesados. Ou seja, eu vou ter uma menor diferença entre as estimativas em comparação com outras técnicas. Tá? Isso é que significa ser melhor, neste sentido. Tá? Então, assim, é importante saber essa sigla, né? Sigla é uma maneira fácil da gente lembrar de algo, né? Só que assim, não adianta nada. Não adianta nada se alguém fala para você assim: "Ah, eu sei que os estimadores são blue". Tá bom, são blue, blue é o quê? Eu que sou leigo no assunto, para mim blue é azul. Então os estimadores são azuis, é isso, né? Não, isso não. Então veja, estou falando isso por quê? Porque às vezes, né, eu já dei essa disciplina no passado, às vezes eu pergunto isso, aí a pessoa chega lá e fala para mim: "Ah, os estimadores são blue". Aí eu falo: "Tá, e isso quer dizer o quê?". Não adianta nada a pessoa saber que é blue. O que ela tem que saber é isso que eu acabei de explicar, que são estimadores que, se eu aplicar diferentes amostras, vão me dar valores mais próximos entre si de estimativas do que eu obteria com essas mesmas diferentes amostras, porém usando uma técnica diferente. Né? Isso é que é importante, porque aí a gente se convence de que a técnica de mínimos quadrados ordinários ela é muito boa para esse tipo de finalidade, tá? Embora as outras técnicas também tenham suas virtudes. Tá? Então é isso que é importante, tá? Então assim, não adianta saber o Blue, é melhor saber explicar isso aqui e não ter a mínima ideia do Blue do que o contrário, tá? Porque você chega a falar para alguém: "Olha, pô, aprendi um negócio hoje lá. Eu aprendi que os estimadores são blue". A pessoa vai te olhar e falar: "Meu, enlouqueceu", né. Agora, isso aqui é outra história, né, que isso aqui é o que? A informação que importa. Isso aqui é só uma maneira da gente, talvez mais facilmente, se lembrar do que está envolvido. O Olisson, ser melhor nesse caso, como é ter a menor variância entre as estimativas, somado ao fato de que essas estimativas são obtidas por estimadores não viesados, ou seja, os valores tendem a se aproximar dos parâmetros e, obtidos com diferentes amostras, vão estar mais ao redor do valor populacional, então você pode pensar que é sinônimo de precisão. São os estimadores que geram as estimativas mais precisas em comparação com outras técnicas e estimativas que menos se diferem entre si. Tá? Isso pode ser entendido e de fato está correto. Agora, o que não adianta nada é saber que são blue, mas não ter a mínima ideia do que blue significa, tá? Então isso aí não resolve nada. Como eu falei para vocês, né? Os estimadores são azuis. Né? Virou aula de educação artística, né? Lá da, sei lá, na primeira série ou segunda, né? Que a gente aprende cores quentes, cores frias, né? Pelo menos que quando eu estudei era assim, né? Então a gente ia lá com lápis de cor, aí cores quentes, vermelho, nem lembro mais qual era quente, vermelho, amarelo, né? Cor azul, cor fria, azul, verde, né? Aí ficava pintando um em cima do outro, amarelo e vermelho virava
alaranjado, né? Tá isso, tá? Então não é educação artística, isso aqui tem um significado, é interessante entender isso, né? Porque é isso que vai dar pra gente um pouco mais de segurança de usar a técnica, né? Eh, e não fazer qualquer coisa, tá? Então, é isso que são as hipóteses de Gauss-Markov. Então agora só vamos voltar lá no exemplo para que a gente possa então agora fazer uma leitura, não uma leitura de correlação, mas sim uma leitura de causalidade. Bom, então se aquelas hipóteses do modelo elas forem satisfeitas, aí a gente pode olhar o modelo de regressão linear simples, né? Nós teríamos ali uma variável explicada, uma variável explicativa, que poderiam ser respectivamente a explicada salário, a explicativa escolaridade. Aí nós podemos olhar o parâmetro beta 1 como sendo um efeito ceteris paribus de x sobre y, ou seja, um efeito de causalidade, né, de x sobre y, tá? Mas se não houver garantia daquelas hipóteses, aí a gente só pode olhar como se fosse uma medida de correlação, tá? Então, por exemplo, naquilo que eu apresentei para vocês, naquele exemplo lá do uso do Ibovespa e da taxa de câmbio, ali nós poderíamos fazer um modelo de regressão, né? A gente poderia estimar, por exemplo, o Ibovespa em Y, a taxa de câmbio em X, né? E a gente obter uma estimativa de beta 0 e de beta 1. Só que ali no caso, o que acontece? A gente sabe, né? Existem já testes feitos, publicados e tal. O Ibovespa influencia a taxa de câmbio e a taxa de câmbio influencia o Ibovespa. Nós não temos exogeneidade de uma variável em relação à outra. Então nós temos a chamada endogeneidade. Então, nós não podemos falar de efeito ceteris paribus, de causalidade. A gente não pode falar de causalidade da taxa de câmbio para o Ibovespa e tampouco da causalidade do Ibovespa para a taxa de câmbio. Na verdade, nós falamos de correlação entre eles. E existem modelos de finanças, como por exemplo o modelo CAPM, que vai usar a estimativa do parâmetro aqui do beta para ali a determinação do que seria o nível de risco sistemático da carteira de aplicação, né? Porque em finanças, né, vocês vão aprender isso, existem os chamados riscos sistemáticos e não sistemáticos, tá? Os não sistemáticos, quer dizer assim, que está relativo, tudo pode ser afetado por eles. E o sistemático é aquele restrito a um segmento, a um setor em particular, né? Então, por exemplo, a pandemia. A pandemia é um risco geral, afeta todo mundo. Ah, uma doença, por exemplo, suína, afeta só o setor de carne, mas não afeta, por exemplo, o setor de aço, né? Enquanto a pandemia meio afeta todos, tá? Então ali então, e esses riscos que afetam todos, isso não tem muito o que fazer, né? Tá completamente fora do controle, né? Então, por exemplo, não existe nenhuma maneira da gente se proteger de riscos dessa natureza, né, porque afeta tudo, então, ou riscos da economia brasileira. Nós que estamos aqui dentro, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, por exemplo, ano que vem vai ter eleição para presidente. Você olhando a coisa como está hoje, você já pode ter uma ideia do que vai acontecer, né? É, eu tô achando que vai ser assim um pega, né? Com uma loucura o negócio. É, vai trazer exceto se houverem posicionamentos muito claros dos candidatos em relação ao que vai ser feito na economia, vai ter uma volatilidade alta em relação à economia brasileira. E aí isso vai afetar todo mundo meio igual, todo mundo aqui dentro, né? Então, por exemplo, você quer se proteger disso, você vai ter que procurar alguma coisa que proteja da economia brasileira, que é, por exemplo, o dólar, né? Por que é um indicador de proteção? Porque quando a coisa está ruim aqui dentro, quem pode ir embora vai. Né? Só que quando vai, aumenta a demanda por dólares no mercado cambial, então tem uma expansão de demanda, isso aumenta a taxa de câmbio. Né? Então, se a gente que está aqui dentro, nós tivermos aplicação em câmbio, quando os que puderem ir embora forem, a taxa de câmbio aumenta. Nossa aplicação em dólar vai aumentar também. Né? Aí a gente pode pegar e vender essas aplicações e embolsar o ganho.
Então, uma proteção localizada, né? Tem algumas proteções que são mais amplas, né, como, por exemplo, metais preciosos, que aí protegem, digamos assim, do sistema financeiro, né, então ouro, prata, são considerados aplicações que te protegem, eh, de riscos financeiros mais gerais, não de uma economia em particular, né. Claro que se essa economia for Estados Unidos ou a China, aí sim também. Eh, mas agora tem coisas que não tem o que fazer, né. Então, por exemplo, a pandemia foi um fato desses, né. Eh, que assim, algo que a gente pode aprender com o que está acontecendo, embora seja uma situação muito ruim para nós mesmos, né. E muitos riscos, muitos medos, né, mas tem algo ali que a gente pode olhar, com um olhar, né. Então, por exemplo, num modelo como esse, que é o CAPM, que tenta ali, mostrar para você qual que é o risco relativo de uma aplicação em comparação com o mercado, aí ali você vai ter uma estimativa que vai ser uma correlação, mas não vai poder ser um efeito causal, tá, por características das variáveis que geralmente, né, se correlacionam, mas não se causam de maneira independente. Quando a gente olhou aquela estimativa do modelo nível-nível, né, agora sim, se a gente supuser que, se a gente tiver, né, a gente pode supor que as hipóteses estão satisfeitas, e aí nós vamos fazer essa leitura, né, de que para cada $1 milhão a mais nas vendas, a remuneração do CEO aumenta $16.000. Então, se a gente supuser que as hipóteses são válidas, a gente pode fazer essa afirmação sob o risco de estar errado, porque as hipóteses não são válidas, né? Então, aqui nós temos claramente um efeito causal, porque ó, são as variações nas vendas que vão gerar o efeito na remuneração dos CEOs. Então, aqui é claramente um efeito causal, a gente está falando isso, né? Então, se a gente supôs que as hipóteses são válidas, mas não tem certeza disso, a gente faz a leitura com a possibilidade de estar errado. Se a gente testou aquelas hipóteses e viu que elas são válidas, aí a gente faz essa mesma leitura, sabendo que a leitura está correta, de fato, aquele valor do beta 1, ele está expressando um efeito causal, tá? É isso aí que vai ser a diferença entre, eh, as estimativas, tá? O Então aqui no caso, né, eu tenho o modelo nível-nível, então eu vou olhar diretamente o valor estimado do beta 1, vou dizer que como as vendas estão medidas em milhões, então eu vou dizer que para cada $1 milhão a mais de vendas, a remuneração do CEO vai aumentar em 16.000 dólares, tá? Por que que eu sei que é isso? Bom, porque variação nas rendas é de 1 milhão, então 1 milhão vezes, variação unitária, né, das vendas, 1 milhão, 1 milhão vezes 0,016 vai dar 16.000, e aí como a medida é em dólares, $16.000, tá? Coeficiente de determinação, sendo 0,0144, significa que a variabilidade das vendas ela explica 1,44% da variabilidade das remunerações dos CEOs. Bom, mas uma outra especificação que a gente pode ter, que é bastante interessante, é a log nível. A gente coloca a variável explicada em logaritmo, a variável explicativa em nível. Só que aí o beta 1 vai significar o quê? Quanto que eu tenho de variação percentual na variável explicada por unidade de variação da variável explicativa. Como é que eu vou fazer a leitura? Então eu vou pegar o valor estimado ali do beta, vou multiplicar por 100 e vou fazer a leitura em porcentagem. Então perdão, no modelo log nível, nós vamos ter, né, então modelo variável explicada em logaritmo, variável explicativa em nível.
log nível. Modelo populacional, modelo amostral, e aí estimo, né, com o software, vou obter as estimativas. Nesse caso aqui deu estimativa do beta 1, 0,000015. Como o modelo é log nível, o que isso significa? Quanto que eu tenho de variação percentual na remuneração anual dos CEOs por unidade de variação das vendas. Remuneração de CEOs medida em milhares de dólares. As vendas em milhões de dólares. Tá? E o valor estimado do beta 1 é 0,000015. Tá? Bom, então como é que eu vou ler? Pego uma variação unitária das vendas, que é a variável explicada. Ela está medida em milhões de dólares, então para cada $1 milhão a mais de vendas, a remuneração do CEO aumenta. Pego o valor do beta 1, multiplico por 100. Então, vou eliminar 2 zeros. E vou ler em porcentagem. Aumenta, então, 0,0015%. Tá? Eu sei que a relação é direta, né? Então, para cada $1 milhão a menos de vendas, a remuneração dos CEOs diminuiria 0,0015%. Então, eu pego o valor do beta 1, multiplico por 100, leio em porcentagem. Quem me diz isso? O valor do beta 1 ser positivo significa que a relação é positiva. Do ponto de vista do coeficiente de determinação, deu 0,0791. O que isso aqui quer dizer? Que a variável explicativa vendas, as variações da variável vendas, que é a variável explicativa, explicam 7,91% das variações da variável logaritmo das remunerações anuais dos CEOs. Precisa ter esse cuidado de que aqui a variável não são as remunerações dos CEOs, mas são os logaritmos naturais dessas remunerações. Bem, o que acontece? Dependendo da unidade de medida das variáveis, se forem milhares de dólares, milhões, bilhões, algo assim, isso vai afetar a magnitude do parâmetro que está sendo estimado. Então, se tivesse com outras unidades, nós teríamos uma estimativa diferente. Por causa disso, para não se preocupar com as unidades de medida, e também para ter uma relação interessante entre as variáveis, existe a especificação log-log, em que as duas variáveis estão em logaritmo natural, e o beta 1 vai ter qual significado? Quanto que eu tenho de variação percentual na variável explicada por unidade de variação percentual na variável explicativa. Então, aqui no caso do modelo log-log, as duas variáveis em logaritmo, né? Então, eu coloco lá no software, peço para estimar em log das duas. Aí, repara que as estimativas mudaram, porque mudou a forma funcional. E aí, aqui no caso, a estimativa de beta 1 tem esse valor, 0,257. O que ela indica? Quanto que eu tenho de variação percentual na remuneração anual dos CEOs, na variável explicada, por unidade de variação percentual da variável explicativa vendas da empresa. Como é que eu vou ler? Então, pego uma unidade de variação da variável explicativa. Cada 1% a mais de vendas provoca aumento. Sei que aumento porque aumentou vendas, aumenta a remuneração porque o sinal é positivo. Provoca aumento de quanto? Vou pegar o valor do beta 1 e ler em porcentagem, né? Porque seria o equivalente a fazer o quê? Pega delta, essa variação aqui nas vendas igual a 1%. Multiplica por esse valor aqui
então vai lá dar 0,257%. Então, cada 1% a mais de vendas provoca aumento de 0,257% das remunerações dos CEOs. E aí, naturalmente, como a relação é positiva, cada 1% a menos de vendas provoca redução de 0,257% das remunerações dos CEOs. Essa especificação log-log, ela é interessante, né? Ela é muito usada em economia, por quê? Porque quando a gente usa log-log, o beta 1, ele é a elasticidade da variável explicada em relação à variável explicativa. Tá? Então aqui o beta 1, esse 0,257, o que, que ele é? Ele é a elasticidade das remunerações anuais dos CEOs em relação às vendas anuais das empresas. Então, quando a gente estima, por exemplo, uma equação de demanda, é muito comum que a gente use o logaritmo da demanda em relação ao logaritmo dos preços. Por quê? Porque o beta 1 vai significar o quê? A elasticidade preço de demanda, de maneira direta pela estimativa. Como a variável vendas está em logaritmo, a variação delas é uma variação, a variação do logaritmo das vendas é uma variação percentual das vendas. Quanto que é uma unidade de variação nesse caso? É 1%. Então você vai multiplicar 1% vezes 0,257. Então faz 1 vezes 0,257, vai dar o mesmo valor, só que por cento, tá? No log nível, a gente multiplicou por 100 e leu em porcentagem. Por quê? A variável explicativa agora não está em logaritmo. Então aqui ó, nós temos variação unitária, tá? Só que a variável explicada ela está em variação percentual. Então, como é que eu converto algo que está numa notação unitária para uma notação percentual? Primeira coisa, eu vou ter que ler em porcentagem, né? Então, eu vou ter que multiplicar por 100, o que eliminaria os dois zeros, mas também mudaria o valor. Só que aí, para não mudar o valor, eu divido por 100, e aí eu leio em porcentagem, tá? Por isso é que aqui no log nível eu multiplico por 100 e leio em porcentagem, porque a variável explicativa não está em porcentagem, diferentemente do modelo log-log, que aí ó, a variável explicativa está em porcentagem. Tá? Essa é a razão. No fundo, é isso que vai explicar por que eu vou ler de uma forma ou de outra, né? Porque faz toda a diferença na modelagem que eu estou fazendo. Né? Enquanto que no modelo log nível, o beta 1 ele é uma semi-elasticidade, no modelo log-log, o beta 1 ele é uma elasticidade. Tá? Por isso é que é bem comum, quando a gente estima demanda, a gente usar modelo log-log. Por quê? Porque o beta 1 já dá direto para a gente qual é a elasticidade, que é uma medida que a gente usa bastante em economia. Tá? Mas não só em demanda, mas muitas coisas são estimadas com logaritmo, entre logaritmos em economia por causa disso, porque o resultado já dá direto a elasticidade e a gente gosta bastante de pensar com esse conceito.